Olá pessoal, tudo bem? Então aqui nós estamos já no 9º dia da jornada do TCC. Para você que está aí me acompanhando desde o dia, do dia 11, que foi o primeiro dia da jornada do TCC. Já passei muito conteúdo aqui, desde a escolha do tema, desde o que não fazer, desde o que não esquecer no TCC. E hoje a gente vai estar falando sobre metodologia científica. Isso mesmo. Metodologia científica, que é uma das etapas que os alunos menos gostam, mas na verdade eu vejo que é pela questão de falta de entender um pouquinho o que representa a metodologia. E por que desse projeto? Por que eu faço isso todo ano? Por que eu ajudo alunos a alcançarem o tão sonhado objetivo de se formar? Porque eu já passei por onde vocês passaram. Eu sei quais as dificuldades que vocês enfrentam. Não é fácil, porque às vezes você tem que trabalhar, tem que estudar, é prova, trabalho e ainda TCC. Daí você chega na etapa do TCC, você não tem muita informação, você não tem muita orientação, você não tem muito direcionamento. Então, eu entendo, porque eu já passei por aí e já ajudei muitos alunos, mais de 200 alunos, para mais de 250 alunos, a alcançarem aí a formação, a aprovação no TCC e também o auxílio na questão da banca. Então, fico muito feliz de verem alunos alcançando, porque eu sei que é um sonho de muitos se formarem e não é fácil, mas eu tenho certeza que você vai conseguir, tá ok? Então, hoje a nossa aula é sobre metodologia científica e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é metodologia científica, tá bom, pessoal? Então, hoje a gente vai falar o passo a passo da construção da metodologia. Então, a metodologia ela é aquilo que delimita o caminho para a execução de todo o trabalho, atribuindo o que? Confiabilidade, valor para o seu trabalho acadêmico. Ele mostra o quanto o seu trabalho é confiável, porque apresenta como ele foi construído. É a descrição de todo o processo, então, dessa tua pesquisa. E por isso que ela é muito importante, essa etapa é muito importante. Ela vai descrever os procedimentos metodológicos, ou seja, os métodos e as técnicas que você utilizou para construir todo o seu trabalho. Então, é o passo a passo de como foi construído. E existem algumas características nessa questão. Alguns procedimentos de acordo com cada abordagem. Então, você, de acordo com a finalidade, a pesquisa ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. Então, você vai identificar se a tua pesquisa é exploratória, descritiva, ou exploratória, descritiva ou explicativa, e você vai escrever ali no título, no capítulo ou no tópico, porque nas monografias é um capítulo específico que você constrói todo o caminho da metodologia. Já no artigo é um subtítulo ou às vezes está junto com a introdução. Então, de acordo com a abordagem, você vai, de acordo com a finalidade, você vai escrever se ela é uma dessas características, vai citar o que é e por que ela se encaixa nessa questão. Já de acordo com a abordagem, a pesquisa ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Então, aqui trata-se de como serão trabalhados os dados. Eles serão trabalhados de maneira quantitativa ou qualitativa. Então, é muito importante. Aqui também você pode construir uns 3 parágrafos, 4 não, mas uns 3 parágrafos, justificando a escolha da abordagem quali ou quant. Tem pesquisas que são quali e quant, não precisa ser uma ou outra, às vezes pode ser quali e quant também. E a pesquisa ela também pode ser, de acordo com as técnicas, revisão bibliográfica, pesquisa de campo, documental, entrevistas ou análise documental. Então, de acordo com as técnicas, é quando se trata da seleção das técnicas que foram empregadas para coletar, ou seja, para conseguir as informações. Como você conseguiu as informações? Foi através de livros, artigos, periódicos. Foi através de questionários, entrevistas. Foi através de uma pesquisa de campo. Foi através de uma pesquisa documental. Então, é aqui, nessa etapa da metodologia, que você vai falar como que você empregou as técnicas para coletar informação, para coletar dados, tá ok? E aqui também você vai escrever alguns parágrafos explicando, porque aqui nas técnicas vai estar muito ligado com o objetivo da sua pesquisa.
Então, quais as técnicas que foram utilizadas com o objetivo de abordar ali, de levantar essas informações. Então, se a tua pesquisa ela é aplicada e foi feita uma pesquisa de campo, num lugar, numa escola, numa empresa, com um grupo de pessoas, então você tem que explicar, foi feita entrevista, foi feita uma análise documental, você tem que explicar como que foi feita, quais as técnicas que foram utilizadas para coletar essas informações. E já de acordo com os procedimentos, existem mais. Isso aqui eu coloquei os 6 principais que são utilizados. Então, o que é uma pesquisa experimental? Ela tem como objetivo que selecionar algumas variáveis que influenciam o objeto da pesquisa, da sua pesquisa. A pesquisa bibliográfica que se encaixa em todas os trabalhos acadêmicos, por quê? Porque o trabalho ele é elaborado com base em publicações, em material que já foi publicado. Então, livros, artigos, periódicos que você utilizou. A sua pesquisa ela tem essa característica de acordo com os procedimentos de uma pesquisa bibliográfica. Você utilizou todo esse material que já é publicado para elaborar o seu também. A pesquisa documental é aquela que se utiliza de material que não recebeu tratamento analítico igual os livros. Então, você vai lá e precisa de relatórios numa empresa, você precisa do PPP da empresa, do projeto pedagógico da escola. Então, são documentos que já existem. Você precisa de documentos que foram utilizados num projeto, numa ONG, dados que já estão lá, que não foram tratados, mas existem relatórios. Então, são relacionados a uma pesquisa documental, são os documentos. São documentos que já existem, informações ou dados que já existem. Então, aqui também, dependendo da sua pesquisa, ela vai se encaixar nisso. A pesquisa de campo são aquelas investigações que você vai junto às pessoas, ao grupo de pessoas, para coletar dados, para coletar informações. Então, por isso é uma pesquisa de campo, no local. O estudo de caso ele é mais profundo, mais exaustivo, quando você precisa de algumas informações mais detalhadas. Então, um estudo de caso, por exemplo, de uma escola específica, de uma empresa específica sobre um fator específico, é um estudo de caso. E a pesquisa participante, ela é aquela que você faz parte, que você se envolve, você se identifica, né? É a identificação ali do pesquisador com o grupo de pessoas que estão sendo investigadas. Você acaba participando de toda a pesquisa. E, de acordo com a natureza, ela pode ser básica ou aplicada. O que é a básica? A básica é aquela que busca gerar conhecimentos novos sem aplicação prática necessária. Então, não precisa de entrevista, questionário, pesquisa participante. Ela é básica, ela é feita através do que já existe. Então, da bibliografia que já existe, do conteúdo que já existe. Já aplicada é aquela que precisa de aplicações práticas dirigidas para buscar uma solução. Então, você precisa de uma solução. Você precisa identificar algo específico. Então, ela é aplicada. De acordo com os objetivos, ela pode ser exploratória, descritiva e explicativa, como eu falei. A exploratória, ela busca proporcionar maior familiaridade com o problema, ou seja, vai explorar aquele problema. A descritiva vai descrever um certo fenômeno. Por exemplo, se a tua pesquisa busca identificar a influência da tecnologia no consumo de universitários, ela é uma pesquisa descritiva. Você vai descrever como funciona e vai também explorar, porque você vai ter que descobrir. E ela também vai ser explicativa, porque você vai explicar como está funcionando aquele fator e como ele determina alguns fenômenos, explicar o porquê das coisas. A explicativa é explicar o porquê das coisas. Então, o porquê dessa influência, porque como que ela acontece. Vai descrever e vai explicar. De acordo com a abordagem, ela pode ser quantitativa e qualitativa, como eu já falei. Então, a quantitativa, ela é voltada a traduzir algumas informações em números. Então, se a sua pesquisa foi feita, por exemplo, numa sala de aula, com alunos acadêmicos ou com um grupo de pessoas numa empresa e levantou muitos dados, porque quando a sua população, que é uma coisa que a gente vai falar nas próximas aulas, a gente vai falar sobre análise
quinta-feira. Amanhã a gente vai falar mais específico sobre alguns dados, como coletar. Também essa semana eu vou ensinar sobre fundamentação teórica, como, né, coletar informações nas plataformas, artigos científicos e tudo mais. Então, a quantitativa, que é, por exemplo, quando você coleta muita informação e você tabula, porque você utiliza um questionário, você precisa tabular essas informações através do quê? Gráficos, tabelas, para você conseguir identificar. Então, 80% dos respondentes afirmaram que são influenciados pela tecnologia ao consumo. Então, como às vezes você pesquisou muita gente, você utiliza a questão quantitativa, que traduz as informações em números e daí você classifica. A qualitativa, ela tem mais subjetividade, então quando você aplica uma entrevista, cada pessoa responde de uma maneira. Então você não dá a opção. A sua idade é de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50. Tipo, é mais específico. Você é influenciado em que grau? De muito influenciado, pouco influenciado, sabe? Você dá opções, então você consegue quantificar. Quando você não dá opções, você deixa aberto de que maneira que você é influenciado pelas redes sociais ou pela tecnologia para consumir. Você deixou aberto. Então não tem como você quantificar, você vai qualificar essas informações, você precisa analisar. Então elas são muito subjetivas e não são quantificáveis. Então ali você tem que identificar qual vai ser a sua abordagem, qual vai ser a abordagem do seu TCC, do seu artigo, da sua monografia. Vai ter uma abordagem quali ou quanti? Ou quali-quanti? Porque tem pesquisas que vão envolver as duas informações, tanto questões subjetivas quanto questões mais objetivas através dos dados quantificáveis, tá ok? Então, aí é um desafio para vocês já identificarem em que procedimentos, de acordo com que natureza, os objetivos, a abordagem, aonde a sua pesquisa se encaixa. A sua pesquisa é básica, ela é aplicada, ela é exploratória, descritiva, explicativa. Então, esse é um desafio para você aí que tá me assistindo, tá bom? Já identificar qual é a sua pesquisa. E outro detalhe, pessoal, eu desafio você a convidar mais colegas, os colegas da sua sala, que estão para desenvolver o TCC agora, que estão para começar ou que já estão fazendo, estão com dúvida. Porque a gente tá falando ali desde o dia 11, eu estou dando ali, ó, mastigadinho, passo a passo. Então, tem alunos às vezes que estão na metade, que precisam de ajuda, por exemplo, sobre fundamentação, sobre metodologia, sobre análise de dados. E é o que a gente vai falar. Então, eu te desafio a convidar alguém, ajude alguém. Igual eu falei, esse é o meu propósito, ajudar, porque eu já passei por onde vocês passaram, eu sei das dificuldades que vocês enfrentaram. Então eu quero ali ajudar vocês a concluírem, a alcançarem o tão sonhado, né, objetivo de se formarem. Então, esse é um dos desafios, identificar onde a sua pesquisa se encaixa aqui, de acordo com os métodos e técnicas, e convidar alguém. Essa aula está salva para o grupo do Telegram, então você pode assistir quantas vezes você quiser, tá ok? E eu tenho 2 livros de metodologia científica que pode ajudar você também aí na construção da metodologia. Porque na monografia você precisa expandir mais, você precisa escrever passo a passo. Então, você vai falar sobre os procedimentos, explica por que a sua pesquisa ela se caracteriza nessa questão, ela se caracteriza como uma pesquisa quali, exploratória. Você tem que explicar e colocar conceitos de acordo com os autores. Não só porque você acha, mas de acordo com o autor, então a sua pesquisa se encaixa aí. Então é uma construção. Não é um quadradinho, tem que ser assim ou assim. Não, você constrói de acordo com os objetivos do seu trabalho. E se vocês quiserem esses 2 livros, me manda no direct o seu e-mail, que eu vou encaminhar no seu e-mail esses 2 livros de metodologia científica que vão te ajudar e muito, pessoal. Tá ok? Então, por hoje é só. Um grande abraço e eu espero vocês amanhã. E fica aí com a gente na jornada do TCC, convida mais alguém, ajuda um colega aí a concluir o TCC, tá ok? Um grande beijo aí por oração de vocês. Até amanhã!